Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV, no rádio também, que Deus venha abençoar, venha falar conosco, né? Nos dar a revelação da palavra, pois há essa necessidade, né? Da palavra revelada, né? Para que a gente venha aproveitar aqui a lição de hoje, né? Com essas revelações dos mistérios do reino, né? Então aqui nós estamos estudando aí o terceiro trimestre de 2025. Hoje é a lição de número 11, né? E nós estamos estudando aqui o assunto, o tema principal, a igreja em Jerusalém. E subtema aqui, doutrina, comunhão e fé, né? A base para o crescimento da igreja em meio à perseguição. Então, nós estamos estudando esse assunto aí, esse tema, nesse trimestre, né? De que nós vem aprender a fazer essa base, né? Com essa comunhão, né? Essa fé, de maneira que as perseguições não venham nos desanimar, né? Então, a lição de número 11, nesse dia, nós estamos gravando aqui, mas no dia da lição, que é 14 de setembro de 2025, o Dia Nacional de Missões, né? Então, o assunto da lição de hoje, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma igreja judia, né? Hebreia, judia ou israelita, que é a mesma coisa, né? Na casa de um gentil, de uma pessoa que não era judeu, né? Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 47. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Então veja aqui, né, o tema principal hoje, né, que nós vamos estudar sobre isso aí. E como diz as cartas de Paulo, sempre ele usa o termo primeiro o judeu, depois os gregos. E quando ele diz assim, ele está dizendo que, na verdade, a salvação vem do judeu mesmo. Aí você vê que Jesus era um judeu e ele disse isso para a mulher samaritana. A salvação vem do judeu, mas abriu para todos, né? Para os outros também. E sempre, quando você vai olhar isso lá atrás, sempre Deus ele deu oportunidade para as pessoas. Quem acreditou se salvou. Né? Você vai ver a Raabe, esse pessoal tudo, né? Teve pessoas que saiu do Egito junto com os hebreus ali na época, né? E eu acredito que muitos se salvaram ali, muitos acreditaram. Mas um judeu que aprendeu desde o início como é que era tudo, e ele acabou fazendo errado, perdeu sua salvação ali. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, eu digo, né? E Raabe, que era uma prostituta, uma pessoa que não tinha nada a ver com os hebreus, salvou. Então você vai ver que sempre foi assim, Deus ele sempre abriu oportunidade para aqueles que vêm de fora. Agora, o judeu, para entender isso, é que era difícil, né? É o caso aqui que nós vamos estudar sobre isso aqui. Jesus, na época ali, que ele pregava ali no seu ministério terreno, ele enfatizou muito isso aí a respeito. No tempo de Elias, muitos
Muitas viúvas existiam em Israel. E quem foi socorrida? A Serepta, lá, a mulher, a viúva lá de Serepta, que não era israelita. E ele batizou depois, no tempo de Eliseu, que é o substituto de Elias. Existia muitos leprosos em Israel. E quem foi limpo? Naamã, o sírio. Então o que ele está dizendo? Vocês não querem, outros querem, né? O centurião, é um centurião que acreditou em Jesus ali, aquele que o servo dele estava doente, né? E o próprio Jesus disse que nem Israel viu tanta fé, né? Que é os israelitas, os judeus. E ele disse, mas é assim mesmo, muitos vêm do Oriente, outros do Ocidente, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. E os que são do reino serão lançados fora. Eles ficavam irados com isso aí. Porque Jesus estava dizendo, tem muitos de fora que estão se salvando e vocês não se salvam. Então, aí você vai ver que outro centurião, e aqui é um também, o Cornélio, mas ainda tem mais um ali, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, que era o que estava comandando os soldados ali, romanos, né? Ele disse, verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Então o centurião acreditou, né? Então você vai ver que sempre Deus, ele deu essa oportunidade, né? No tempo ali de Abraão, que ele fez um concerto, um pacto de sangue, uma aliança com Abraão, que é a circuncisão. Ele disse, deixou bem claro, ó, se concida aí todo mundo da tua casa, os que estão... Ele estava com 99 anos, foi circuncidado, Abraão. E o filho dele com 13, o Ismael, nem tinha ainda o Isaque. E ele disse, o que nascer na tua casa com 8 dias será circuncidado o macho. E aquele que tu comprar por dinheiro e aquele que se chegar, os estrangeiros que se chegar a ti. Então você vai entendendo aí que não tem essa acepção de pessoa. Quem é que vem? Quem veio se salva. Então quando o apóstolo Paulo ele diz isso, primeiramente o judeu, depois o grego, ele está dizendo primeiramente o judeu, depois os outros todos. Ou seja, primeiro é para eles, mas não quer. E ainda que queira, sobra para os outros também, que na casa do meu pai é muitas moradas, né? Então é o tema principal aqui, né? É isso aqui, que é essa abertura bem clara, assim, para a igreja, que foi um exemplo muito grande para o apóstolo Pedro mesmo, isso aqui. Esse encontro dele com Cornélio ensinou muito a Pedro, que a partir daí ele entendeu e começou a defender a salvação dos gentios, né? É tanto que ele entendeu muito bem a parte de Paulo, quando Deus disse para Ananias, o próprio Jesus disse para Ananias que ele seria um vaso escolhido para levar a palavra dele aos reis, aos judeus, os hebreus ali, os israelitas, e aos gentios. Então não foi só para alguém, não, só para judeu, não, era para... Então o apóstolo Pedro foi um dos que compreendeu muito bem isso aí, porque ele passou por esse processo, né? Então isso é bom, a gente saber disso aqui, e nós não ter uma denominação e dizer, não, é só para mim, é só nós que... Não existe isso aí, é quem acreditar. Então às vezes você está num setor, porque você vai ver os 12 apóstolos, cada um tinha um ministério de uma maneira ali. Nem todo mundo é igual. Aí precisa dos que levam a palavra ser desigual também. Não saindo do foco, né? Não saindo, porque aqui vai falar o tema principal. Não se pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então é isso aí. Então é a cruz, a palavra da cruz, é Cristo, o Salvador, isso aí. Mas existe as outras
essa questão cultural, essa coisa toda, né? Que a gente não pode, também não deve escandalizar os outros, né? Mas isso aí já passa para você. Graças a Deus. É um privilégio estarmos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus, aprendermos com o comentarista da lição. Já estamos na lição de número 11, já chegando ao final desse trimestre. E para nós é um privilégio muito grande Deus ter nos escolhido para semear as boas novas, semear a boa semente. Essa semente que pode gerar fé no seu coração e através dessa fé você crê no Filho de Deus para a salvação da sua vida e garantia de vida eterna. É uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro fala exclusivamente da salvação. Não existe um presente maior e nem melhor que Deus poderia entregar para a humanidade. Não existe milagre maior na vida de qualquer ser humano. Presente melhor, o milagre maior que nós recebemos é esse dom de Deus, esse dom gratuito para a humanidade, para aqueles que creem, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, chamado salvação. E nós vamos estudar sobre a vida de Cornélio, que foi alcançado com essa graça, com esse poder divino, porque ele se interessou. Nós vamos ver que ele já tinha uma vida devocional, ele já tinha uma busca constante, ele só não sabia como fazer. Então, como Deus via o coração dele, e ele tinha o coração inclinado já à busca, e lá em Jeremias está profetizado, 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Nós vamos ver na história de Cornélio aqui durante o estudo dessa lição que ele já buscava da forma dele. Então o Espírito Santo de Deus vem manifestar, vem revelar essa salvação, mostrando para ele o caminho, mostrando para ele o que fazer. Então, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho chamado Jesus, o Filho de Deus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Mas Jesus veio buscar. E aqueles que querem ser achados por Jesus, buscando na palavra, se interessando pela palavra, porque o ouvir, através de ouvir a palavra, a fé vai chegar, vai ser ativada. Então, é uma oportunidade. Tem um versículo também muito importante, que é 1 Timóteo 2:4, que quer, isso aí é a proposta de Jesus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ou cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso aí é o desejo de Deus, é o prazer de Deus é incluir. Então, essa lição aqui, ela é inclusiva. E todos que vêm a Cristo e creem nele, pode ter certeza que tem a vida eterna. Lá em João 3,16, a parte B, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a lição de hoje, ela vai falar sobre esse presente, sobre esse amor, porque o que Jesus nos oferece, ele nos ama e ele nos salva. Ele quer salvar a todos. Então, a lição de hoje vai contar a história de um estrangeiro, como está aqui no assunto da lição, mas que desejou ter esse encontro com Jesus e teve. E é uma história muito linda de Cornélio. Então, foi um preparo, tanto pela parte dele quanto pela parte do mensageiro, que também precisou quebrar algumas barreiras, né, de tradição, de crenças, que Deus rompe com essas limitações e com esses preconceitos humanos para chegar exatamente no coração daquele que tem desejo de conhecer o Senhor. Então, essa lição é muito bonita, muito rica e nós temos muito a aprender, porque a salvação ainda está disponível para todo aquele que quiser.
né? Eu está aqui no comentário da, da revista, dessa lição, não só uma vez, mas mais de uma vez, é Tito capítulo 2, versículo 11, né? Que diz que a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então não é alguns homens, é para todos, mas quem quer, quem se interessa por isso, né? O apóstolo Pedro fala também na sua carta dizendo que Deus ele não é um Deus que faz acepção de pessoa. Ele vai exatamente para aquele, ele ajuda. Você vê que o próprio Jesus ele disse: o Espírito de Deus é sobre mim, o Espírito do Senhor, né? É sobre mim. E me ungiu para evangelizar os pobres. Esse pobre não é porque não tem dinheiro, né? Não se trata aqui de bens materiais. É o necessitado de Deus, é o que se convence de que é necessitado, que precisa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, aquele que é necessitado espiritualmente, né? Então, esse pobre aí, e os quebrantados do coração, ele diz que ele veio, né? Foi ungido, ele foi... o Espírito de Deus usava ele para evangelizar esse povo. Então você vê, e nós, a igreja, depois ele passou esse poder para a igreja, né? Assim como o Pai me enviou, envio vocês. Né? Recebe o Espírito Santo e vocês, a quem vocês perdoar os pecados, os são perdoados. E a quem reter, será retido. Então você vê que o poder está na igreja de transmitir essa palavra para todas as pessoas. Quem acreditar é salvo. Então não é uma questão de quem é, da onde é, que cor é, que tamanho é, que posição tem, que sabedoria tem humana. Não tem nada a ver com isso. Eu até digo isso sempre, a gente pregando assim, eu falo que você quando vai em busca de Deus, no sentido de você se interessa, enxerga, compreende que necessita de salvação, então você tem que se despir das coisas do velho homem. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Se despir do velho homem e se vestir do novo homem. Então é se despir mesmo. O que é isso? Lá não vale dinheiro, não vale posição social, diploma, filosofia, ciência humana. Não adianta isso aí. É claro que ajuda, né? Você tem que entender que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas, né? Então quanto mais coisa, melhor, né? Ajuda. Agora, não salva, né? Então serve como o apóstolo Paulo diz, que tudo que ele aprendeu, ele considerava como esterco. O que é isso? Era um poliglota, uma pessoa que falava vários idiomas, era um filósofo. Não, assim, não é filósofo, era uma pessoa que estudou muito sobre Deus, no sentido de teologia, era um teólogo, né? E, assim, ajudou o que ele estudou, claro, que é exatamente como um adubo, né? Exatamente como ele falou, que ajudou, mas não podia fazer nada sem a crença, sem essa mudança de vida, sem ele querer Jesus, né? Que é o caso aí de Cornélio. Você vai ver o empenho dele, se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 10, aqui a gente vai ler uma parte, mas você vai ver o empenho dele ali. Era um homem temente a Deus, que orava a Deus, aí era um homem bondoso. Bondoso, quando diz, está correto, ele procurava fazer as coisas certas, no sentido natural, e ele sabia que existia um Deus, só não conhecia como é que era. Então tem tanta gente assim que às vezes ele quer Deus, mas ele não sabe como é que funciona. Então são as coisas que a gente estamos aqui para pregar esse evangelho que é aceito todos, né? E não vá pensar que tem uns mais privilegiados que outros, não.
Então, o que vai valer mesmo é você se empenhar, é você querer, né? E deve perguntar, né? Para quem sabe, para quem está andando com Deus, você se aproximar e fazer a pergunta, né? Para que vá perguntando para que você, é o caso de Jesus, né? Até a gente estudou sobre Tomé, né? Que o comentarista da revista, ele disse que Tomé, para ele, era uma pessoa que não era aquele incrédulo, pelo contrário. Tem coisa que Jesus falou porque ele perguntou. Ou, fez uma pergunta e disse que não sabia para onde era o caminho, como é que... Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Até um dos versículos bem importante, assim, que a gente sempre comenta esse versículo, né? Que é João 14, 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Isso aí foi uma resposta para Tomé. Porque ele disse que não sabia o caminho e para ele dizer onde é esse caminho, não é? Então é uma coisa assim que você deve perguntar, sim. É bom perguntar para aprender. Não sendo uma pergunta que seja para criar contenda, né? Mas é isso aí, então acredite nisso, que o Senhor, o primeiro interessado mesmo em salvar você é o próprio Deus, né? E Ele quer que você conheça a verdade e venha se salvar, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A morte Então, de Jesus na cruz, ela foi tanto para judeus como para gentios. Na verdade, para todos, para todo mundo. Todo ser humano. Aí não existe essas questões aí de... A gente vai comentar aqui, né? A respeito, às vezes, tem pessoas que eles podem... não tem essa questão racismo ou até mesmo de pessoas que é de tal lugar, né? Você vê que os judeus tinham muito isso aí, essa seleção de, né? Era seletivo, vamos dizer assim. Aí você vê o próprio o André, né? Acho que é o André que chamou Natanael, né? E aí quando ele disse que tinha achado o Cristo, daquele quem o Moisés tinha escrito sobre ele, e ele disse, vem, nós encontramos o Cristo, é Jesus de Nazaré. Ele disse, pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Então você vê que ele já desacreditou ali, que dali não tinha crente naquele lugar. Mas aí ele disse, vem e vê, né? Então foi essas coisas assim, você é seletivo nas coisas. Não, de Nazaré não tem que acredite. Aí a gente pode dizer hoje também, nações, de lá, daquele bairro lá, ali não tem. Tem. Então tem uma coisa até que esses dias eu tenho falado, que ali até o apóstolo Paulo falou também, comentou do que eu vou comentar aqui, aos romanos, ele fala isso aí, a respeito de Elias, um profeta. Pensa num homem que tinha contato com Deus, que tinha comunhão com Deus, mas ele chegou ao ponto de dizer que só tinha ele de profeta na terra, tinham morrido tudo já, e os altares de Deus tinham quebrado tudo. Aí Deus disse, tem 7.000, tu estás enganado, porque tem 7.000 que não se dobrou a Jezabel. Então você vai ver que você está pensando só você é crente. Não, tem muitos ali, às vezes está caladinho ali, é mais crente que tu. Então é um negócio assim que a gente tem que ter cuidado com isso aí. E saber que Deus, ele está olhando para dentro das pessoas, e às vezes não é para o exterior. Às vezes não, nunca vai ser pelo exterior, sempre é pelo interior do homem, né? Porque ele disse, eu olho para o coração. Então teve um homem que ficou enganado com isso aí também, que foi Samuel, né? Samuel era um profeta, ele era juiz e sacerdote. Mas ele ficou enganado com aquela questão lá de Saul. Depois, quando ele foi escolher ali, Deus mandou ele ungir um homem segundo o coração dele. Quando ele chegou lá, ele queria ungir aqueles bonitão lá, de Jessé.
Ele disse, não, tu tá olhando por fora, eu olho por dentro, para dentro do homem, né? Então tu tá enganado. Então você vai ver que não é exterior. Exterior não serve de nada não, é apenas uma casca, um vaso, né? O que vale é o que está no interior do homem, no espírito, na alma do homem, no coração do homem. Então aí não vai olhar assim, porque a pessoa é de algum lugar, é pequena, é aleijada, tem só um olho, não tem nenhum. Para Deus não tem esse tipo de coisa não, né? Mas é isso aí, só para a gente dar uma pincelada aqui na... Vamos aí para a leitura. Leitura bíblica em classe está em Atos 10, versículos 1 ao 8, depois vamos para o versículo 21 ao 23 e depois para os versículos 44 a 48. Uma leitura bem extensa. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pois é, aí esse versículo 6 aqui, você vê que o anjo disse para ele, né? Ele dirá o que deves fazer. É missão do homem pregar, né? O anjo deveria ter falado logo. Porque o anjo ele não pode pregar, ele veio só dizer, né? É só anunciar, dar um recado ali. Então, mas veja que sempre eu falo essa palavra, que não é obrigatório. Você não é obrigado a trabalhar, não é obrigado a roubar, não é obrigado a fazer nada. Nada, nada. Nada é obrigado. Você faz se você quiser. Agora, existem os deveres, né? Tanto na vida natural, como muito mais no espiritual. Deus não vai te obrigar a fazer coisa nenhuma. Mas existem os deveres. Eu quero salvação? Quero. Pois existem os deveres a fazer. Você vê que
Os diplomas estão aí nas universidades para entregar para as pessoas que fizeram os deveres. Tem que fazer um dever. Aí emprego tem nas fábricas, nas empresas, mas tem que fazer o dever. Não tem condição de eu me empregar e não fazer meu dever. Então é uma coisa... eu sou obrigado a fazer aquele dever? Não, mas pede o emprego. Então a mesma coisa, a gente fala de salvação, existe um dever. Você vê que não era... ele estava fazendo os deveres natural aqui. É tanto que o anjo mesmo falou, está tudo aprovadinho, direitinho. Agora tem um dever aí que tu não sabe como é que faz, aí o Pedro vai te dizer. Então é isso aqui que a gente tem que entender. O que é natural, ajuda muito bem. No espiritual, dá uma ajuda, agora não é tudo, né? Por que que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 26, que o mesmo Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas e ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos. Aí ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, depois de você fazer esses deveres. Permitir ser ajudado na fraqueza e permitir ser ensinado. Os deveres, o que devemos fazer, porque não sabemos. Aí sim, aí ele intercede por nós, porque eu estou fazendo o meu dever. Ele faz a parte dele, que é exatamente de me ajudar nas fraquezas, interceder por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito vai me ajudar, né? Então, mas você vê esse dever que tem que ser cumprido nas nossas vidas, né? Aí vamos aí para os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. Segundo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Terceiro objetivo, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. Eles tiveram direito e têm direito a tudo. Nós temos direito a tudo, que eles também. Aqui na revista, o comentarista ele vai falar a respeito de, no dia de Pentecoste, quem se levantou ali foi Pedro. É o mais que pregava mesmo nessas ocasiões, né? E quem começou ali foi o primeiro culto da igreja, né? Então, Pedro, ele disse logo, quando achavam, o pessoal acho que estava só pensando ou comentando, mas Pedro entendeu ali pelo Espírito Santo que eles estavam dizendo que eles estavam embriagados. E ele disse, por que vocês pensam, têm tais pensamentos, ou estão dizendo aí que nós estamos embriagados a essa hora do dia? Isso aqui não é nada mais do que o que Joel escreveu, o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Aí ele foi dizendo. Então, não só isso Pedro disse naquele dia, aqui na revista está isso aqui, né? Que Pedro falou naquele dia, mas ele falou também ali no versículo 39, que foi feita uma pergunta no 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi feita uma pergunta que eu acho importante, a gente está falando de pergunta aqui, né? Ou seja, vai lá e pergunta para Pedro, vai lá, chama Pedro e pergunta para ele o que deve fazer. Então aqui Pedro, ou seja, fizeram uma pergunta para Pedro dizendo, o que devemos fazer, varões e irmãos? Depois de uma pregação de Pedro, né? E ele disse no versículo 38, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali ele não foi dizer, não, tu é judeu? Então tu vai receber o dom do Espírito. Não, ele não fez essa pergunta. E ali tinha gente de mais de 30 países naquele dia. Então veja aí ele diz no 39, essa promessa vos diz respeito a vós. Que promessa é? Do Espírito ali, derramar o Espírito. Ele estava falando, era sobre isso, né? E isso aqui, essa salvação aqui, não é só para nós não, ou para vocês, para os vossos filhos, para todos quantos estão longe, para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Então Pedro ele não ficou lembrando disso, porque foi Deus que, a pregação ali foi o Espírito Santo que falou na boca dele, né? E ele ficou sempre com essa excepção aí, Lídia. Sempre com esse Preconceito. preconceito, essas coisas seletivas aí do judaísmo, né? Então, mas depois ele aprendeu aqui exatamente com Cornélio, porque ele teve uma visão, né? Vai ser falado aqui, uma visão de um lençol que descia do céu e dizia, com vários animais ali, né? E a voz dizia para ele matar e comer. E ele disse que era coisa imunda e não entrava na boca dele. E na terceira vez ali, a voz disse para ele, não fala que o que eu criei é imundo. Ele foi entender, se os animais não são imundos, é que foi Deus que criou, imagina um homem. Só porque um gentio não é judeu. Aí ele entendeu tudo. Aí foi aonde eles foram batizados com o Espírito Santo. E aí foi uma lição, o apóstolo Pedro, que é o pastor da igreja, né? É o pastor, vamos dizer assim, o apóstolo dos outros, vamos dizer assim, era o líder, né? Daquela igreja ali, de início, né? Aí pronto, ele acreditou. A introdução. Nesta semana estudaremos sobre como a Igreja Judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos, capítulo 10, é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecoste. Exatamente. Aí aqui aceitação é a palavra-chave. Então, aceitação, você pode pensar dos dois lados, né? Primeiro é você aceitar, porque a proposta do Senhor, a promessa vos diz respeito a vós. Está aí. A salvação, a graça é para todos. A misericórdia, né, a bondade de Deus está para todos. A palavra está para todos. A revelação está para todos. Mas eu aceito isso porque o Senhor já veio ao mundo, deu sua vida, ali tudo aquele sofrimento, para salvar mesmo você. Não foi com brincadeira não, né? Então ele ia fazer isso para rejeitar pessoas? Não. Tem uma palavra quando fala assim nessa questão de judeu e... Aí o João Batista, quando pregava ali no deserto, dizia, ali está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 9, não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Então é exatamente isso. Às vezes, não, eu sou filho de... Quando eles falam Abraão ali, ele está dizendo, sou filho de Deus, nós estamos na promessa de Abraão. Aí se esquece de obedecer a Deus, tá entendendo? Aí por isso João Batista dizia, Deus pode fazer dessas pedras, vocês estão pensando que aqueles dali não se salvam? Vão se salvar e vocês não se salvam. É isso aí. Então ele dizia isso para os judeus, os fariseus e saduceus que iam ao seu batismo. E ele dizia, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento, não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão. Ou seja, nós somos filhos de Abraão, não precisa nem obedecer, tranquilo. Aí vem outro, então nós às vezes nós relaxamos nisso aí, né? Trazendo para nós aqui, as lições é para nós aprender aqui, né? Então às vezes nós relaxamos achando que, não, você tem que buscar Deus, meu. Se não buscar, não salva não.
Ah, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas aí será que tu está obedecendo, tu está buscando, perguntando para o próprio Deus como é que está a tua condição diante dele? É isso aí, porque não vai esperar o anjo não, isso aqui foi uma exceção. Com o Cornélio aqui. Os anjos, pode ser uma pessoa, chega lá e diz, ei, rapaz, e aí, tu não vai para o culto não? Tá aí o anjo, lá falando contigo aí. Quer dizer, às vezes a gente fica esperando uma coisa de Deus lá, como que seja um privilegiado. É privilegiado, mas você quer ser do teu modo, entendeu? Então Deus está falando conosco, né? É Marcos 1,15, Jesus declara, dizendo que o tempo estava chegado, o tempo estava cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a marca para todo aquele que quer ser salvo é se arrepender e crer na palavra de Deus. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não podemos esperar maior dádiva que essa que Jesus entregou sua própria vida. Então, essa é a salvação propriamente dita, manifestada nessa entrega de Jesus. Primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro subtópico, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus, em Atos capítulo 10, versículo 3. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Atos capítulo 10, versículo 2. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos capítulo 10, versículo 22. Eu acredito que Pedro também ficou meio pensativo logo ali. Quando disseram para ele, é porque o anjo apareceu para ele, quando Cornélio contou a história, ele disse, rapaz, eu tenho que tirar isso do meu coração. Se o anjo apareceu para ele, não aparece nem para mim, o anjo, apareceu para ele dizendo isso, é um privilégio, hein? Aí quer dizer, e dizer que eu sou o pregador, eu sou o pastor que vou instruir ele, já pensou esse negócio? Então ele se sentiu ali e disse, rapaz, verdadeiramente, quando ele falou ali de Jesus, que eles creram e foram batizados, ele disse verdadeiramente, o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele colocou dentro do coração mesmo ali, foi assim um ensino muito grande para Pedro, né? Isso aí, né? E para todos nós, né? Mas para ele principalmente tirar toda aquela tradição judaica, né? Então o apóstolo Paulo foi né? Que foi transformado assim também, que era um fariseu daqueles enjoados mesmo. Pensa no negócio. Mas quando Jesus disse, por que que tu me persegue? Por quê? Fez uma pergunta para ele, por quê que tu me persegue? Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, rapaz, quem tu persegue? Tu já pensou um negócio desse? Eu estou pensando que eu estou fazendo uma coisa para Deus e Deus dizendo, por que tu fica correndo atrás de mim, rapaz? Me perseguindo? Tu já pensou, rapaz? Então, foi dois ali que pegaram assim um tiro mesmo da parte de Deus, né? Um exemplo, né? Para que eles mudassem mesmo, né? Então vamos aqui, a diferença mesmo, como diz aqui, esse propósito foi diferenciado, né? Foi. Segundo subtópico, a experiência espiritual de Pedro. Vimos a experiência, a visão de Cornélio, agora a experiência espiritual de Pedro. Sim. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, Atos capítulo 10, versículo 10.
Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Atos capítulo 10, versículo 11 e 12. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Atos capítulo 10, versículo 23, e Atos capítulo 11, versículo 12, e Atos capítulo 15, versículo 7. Pois é. E aí você vê que ele levou uns testemunhos, né? Ali já saiu não só ele acreditando, mas mais 6 ainda com ele, que foram transformados ali. Não, eu vi, né? Já foi um exemplo já para aqueles homens tudinho ali que foram com ele, né? Então, e ainda, além disso aí, é o que eu falei, né? Ele ficou pensando no anjo, que o anjo falou. Rapaz, mas indicou eu. Então, rapaz, então foi assim, né? Um exemplo muito grande para ele e privilégio, né? Do anjo dizer onde ele estava e para perguntar para ele. Então, sentiu mesmo verdadeiramente ali um apóstolo, né? Um cabeça, um principal da igreja, né? E era mesmo. Terceiro subtópico, a urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica, de que Deus quer salvar a todos, 1 Timóteo capítulo 2, 4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o Evangelho. Deus já fez isso. Exatamente. Então pela palavra, né? O crer vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então não tem como você crer em Deus por outra palavra se não for pela de Deus, né? E às vezes as pessoas se enganam com isso aí, de achar que a Bíblia é que escreveram um livro aí, não é bem assim, não. A palavra é de Deus mesmo. Né? Então a gente tem que acreditar nisso, procurar se convencer a se converter. Eu sempre digo essa palavra, eu preciso me convencer, aí eu me converter. Né? E saber que é verdade, a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Né? Mas é isso aí, né? Vamos para o nosso intervalo então, né? E daqui a pouquinho estamos voltando aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades
Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Graças a Deus, já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, a salvação dos gentios. Primeiro subtópico, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa, Atos capítulo 11, versículo 14. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Atos capítulo 10, versículo 34. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Atos capítulo 10, versículo 35. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme.
Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Atos capítulo 10, versículo 36. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. É bem claro aqui a coisa, né? Então é isso, não tem como você ter Cristo sem a palavra. Aí eu sempre digo, a palavra é Cristo, né? Tanto que ele é o verbo mesmo, mas assim, para você compreender que para mim conhecer a Cristo, eu me aproximar de Cristo, ter o poder que Cristo dá para nós nos salvar, o entendimento, a sabedoria, o mistério do reino, a visão, né? E esse poder, você tem que estar na palavra. A palavra traz isso aí, tanto o entendimento quanto o poder junto, né? Que isso gera fruto, isso gera uma caminhada, um crescimento, uma profundidade no reino, né? Sabe aquela coisa de você chegar numa empresa e você vai crescendo na empresa, sendo promovido, tal, dependendo do teu desempenho? É assim que funciona o reino do céu, né? Que você vai frutificando, crescendo, sendo promovido. É de uma forma que tudo é de Deus, né? Você tem que entender que você pode perder a qualquer momento tudo. É tanto que o próprio Jesus diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse isso para quem estava aprovado. Você vê que aquela carta, a sexta carta de Apocalipse, era uma carta ali para umas pessoas que estavam aprovado, estava correto. O próprio Jesus disse tudinho que estava tudo certinho. Agora tinha que guardar o que tem. Guarda aí, tu já tem, agora guarda para que ninguém tome. Então você vai vendo que dentro desse reino você vai crescendo, mas sempre com o risco de perder tudo. É aquela coisa de quem destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Então quem vai fazer essa destruição, que é essa perda, é você. A tua atitude pode jogar tudo fora, né? É igual você perder o emprego na empresa, né? Eu digo assim essas coisas para você entender o que é o reino do céu. Você desobedece, não é que Deus chutou você, é você que chutou Deus. É assim, né? É você que rejeitou, né? Não fez a obrigação, o dever, né? Não, obrigação não, o dever. Eu gosto de falar a palavra dever, que é exatamente isso. Então vamos aí. Segundo subtópico, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos capítulo 10, versículo 43. Todos os que arrependidos creem em Jesus Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força, é preciso crer em Jesus Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusivamente deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Atos capítulo 11, versículo 18. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Na verdade, a fé é o elo mesmo que liga o pecador necessitado ao poderoso e bondoso Jesus Cristo. Eu sempre digo, né, que fé é uma conclusão, é como que seja assim, como que um concurso, vamos dizer assim, né? A fé, você primeiro precisa acreditar,
numa esperança, que essa esperança gera uma ação em ti, porque nada eu vou fazer sem esperar, né? Sem ter uma esperança. Eu vou fazer alguma coisa vã, não sabendo o que estou fazendo? Não, então eu tenho um alvo, embora seja errado esse alvo, mas eu tenho um propósito. Eu não vou agir aqui porque vai acontecer isso aqui. Então a fé é isso aí, você acredita em Deus com a esperança de salvação, que está fazendo uma coisa certa, que é proveitosa, que isso é bom e é necessário, e é um dever, e que você vai prestar conta disso tudo. Então, aí quando você tem essa esperança ao ponto de você agir, aí se chama fé. Então tem que ter fé em Deus, de tal maneira, a fé em Cristo, no Evangelho, de tal maneira que você age em conformidade com o Evangelho. Aí assim você está andando com Cristo, você está concordando com Cristo, você quer Cristo, você coloca teu nome em Cristo e o nome de Cristo no teu. Quer dizer, quem faz isso é o próprio Deus, né? Mas você tomando essa decisão, o teu nome é escrito no livro da vida. Então, quer dizer, o teu nome está envolvido no reino do céu, está lá no livro do céu. E você está agindo dentro desse reino e Cristo é contigo. O Espírito de Deus é com você. Né? E, então você, verdadeiramente, você não tinha herança, passou a ter herança. Né? Mas sem uma ação não existe como. O pecado, ele te joga para fora. Ou seja, você não tem acesso. Pecando, você não tem acesso ao reino. Aí, ao mesmo tempo, a gente tem que explicar isso, porque as pessoas dizem, mas tu não é pecador? Quem é que não é? Aí a gente vai dizer, todos são. Aí a pessoa vai dizer, mas como é isso? Ao mesmo tempo vocês pecam e diz que está salvo. Então você tem que entender isso aqui, que é uma coisa que você vai lutar contra. E isso é que se chama fé, se chama crença, convicção, arrependimento. É reconhecimento, né, de que você precisa ser contra o pecado para que você seja beneficiado pelo próprio poder de Deus na tua vida. Então o que é isso? É um exército de Deus contra o pecado. Então eu estou no exército de Deus, lutando contra. Não é que eu não vou deixar de ser pecador, mas eu não quero pecar. Eu não sou a favor. Não vou promover pecado. Eu vou sempre destruir o pecado. É isso aí. Então, isso é que é o crente. Ele continua sendo pecador? Continua, mas ele está combatendo. Né? Então, é como um médico, ele está combatendo doença. É para ser isso aí, né? Um remédio está combatendo a doença. Embora a doença não se acabe, mas ele está combatendo. Está entendendo? Então, quando morreu, que é esse corpo físico, você entra na vida porque você estava contra a morte. É isso aí. Então, uma coisa bem assim, meio difícil de explicar, mas porque às vezes as pessoas confundem muito quem não entende isso aí. Porque ele diz, rapaz, ao mesmo tempo, todo mundo são pecador e tem uns que é salvo e outros não. Exatamente, não, eu sou a favor do pecado, eu promovo isso, eu invisto nisso aí, eu quero é mundo, eu quero é isso aí que aí você não reconhece que tem que mudar. Então você é promovedor, você é promotor, é investidor em pecado. Então não tem salvação. Terceiro tópico, o Espírito derramado sobre os gentios. Primeiro subtópico, Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos capítulo 15, versículo 16.
Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios, Gálatas 3,14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, Joel capítulo 2 e 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 17. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Atos capítulo 2, versículo 39. Eu, você e todos os que creem em Jesus Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Exatamente, é aquilo que eu falei aí no Sim. início, né? Que Pedro disse isso aí, e aí não se limitou. Ele continuou naquela forma, mas depois ele enxergou isso, que isso era verdade, né? Nesse dia Deus usou ele para dizer que não era somente para aqueles ali, né? Mas para todos nós que estamos longe. Não existe essa questão de data, de tempos, de distância, né, ou raça, né? Não tem nada disso. Deus ele quer ver se você acredita nele, né? Então é isso aí. Segundo subtópico, Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, em Atos capítulo 11, versículo 1, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Atos capítulo 10, versículo 45. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em línguas, em outras línguas, e expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. Pois é, aí uma coisa que, trazendo para nós aqui agora, a gente tem que tomar muito cuidado, vigiar com isso aí, porque isso traz um ciúme, né? O reino do céu tem isso aí, porque o ser humano ele é muito ciumento. Muitas vezes ele quer para ele, porque na verdade, por que Jesus falou muito? Também João, principalmente o apóstolo João, fala muito de amar os outros como a si mesmo, aí ter esse amor entre nós, porque é isso aí, de você não querer fazer essa acepção de pessoa, de você querer para você e não querer para o outro, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque você vê aqui que eles ficaram admirados, né? Se maravilharam deles ter recebido o Espírito ali. Mas se eles não tivessem cheio do Espírito, eles ficaram revoltados. Iam perseguir aquele povo, em vez deles ajudarem. Então é assim, quando você está cheio do Espírito e você está servindo a Deus verdadeiramente, você ama o irmão, você quer que ele aprenda, você quer ensinar, você quer dar oportunidade para ele também, né? Aí já, se for o contrário, você não orar, não buscar a presença de Deus mesmo, você vai ficar tipo inveja, você fica contra, né? A pessoa pregou ali uma mensagem boa, você já fica contra aquela pessoa. Em vez de ajudar, você fica com inveja. Porque o ser humano tem isso aí, dele cobiçar o que é dos outros, ele não querer que os outros cresçam nesse sentido, né? Aí você vê que isso aí não é de hoje, né? João Batista enfrentou isso aí quando vieram dedurar Jesus, que ele estava tomando o ministério dele. Ele disse, não, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo. Isso aí é coisa do céu, eu não posso me meter nisso aí, não. Eu fico alegre, eu sou amigo do esposo e fico alegre
com a voz do esposo, né? Então você vê que ele cortou baixo, porque ele estava cheio do Espírito. Mas senão ele ia dizer, mas rapaz, já está batizando, nem consagrei ele ainda, rapaz. Né? Então é um negócio. Você vê que os judeus ficaram com inveja de Jesus, né? E mataram ele por isso aí, com inveja, porque ele não conseguiu fazer os milagres que ele fazia, não pregava como ele pregava. Então ele é assim que é muito complicado, né? Essas coisas, a gente tem que ter cuidado. Terceiro subtópico, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, de Atos capítulo 2, versículo 4, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, Atos capítulo 11, versículos 15 ao 18. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Exatamente. Ele defendeu já, porque ele viu, né, o exemplo que ele teve, né? Foi ali um testemunho para ele, né? E principalmente vindo do anjo, né? Aí ele teve essa inclusão aí dessa crença dele, porque foi um anjo que deu toda a dica, né? Que indicou ele para ensinar e tudo e passar para Cornélio essa mensagem de, rapaz, então sendo um anjo, como é que eu posso ir contra? E, né? Então vamos aqui para a conclusão, né? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Exatamente. Crê a parte do homem. A graça e a salvação que já está dispensada a todos é a parte de Deus. E a gente tem que, até fora aqui um pouco, mas é de Deus, a gente tem que tomar posse disso aí em todos os sentidos. Porque às vezes você não usa aquilo que está disponível para você, entendeu? É salvação que você pode usar também, não para benefício, para aparecer, mas você usar para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Às vezes ele quer fazer, mas tu não pede, tu não diz, tu não determina. Está disponível para você, mas você não vai lá pegar, tá entendendo? Que a palavra de Deus, ela é uma espada, ela é poder de Deus que te arma, como um soldado mesmo, armado até os dentes, para lutar contra o mal. Quer dizer, às vezes o mal está te massacrando e você... Aí Deus diz, poxa, pega aí a espada aí, rapaz, está aí contigo e tu não... Sabe aquela coisa de você não entender isso? Não tomar posse disso? Então eu tenho que tomar posse não só na obediência, porque você tem que obedecer, eu vou trazer aqui para o natural. Uma empresa, no emprego, qualquer coisa que você for fazer no trabalho, você faz direitinho, mas você exige o teu dinheiro. Não, me dá meu pagamento. Eu fiz bem certinho o que tu falou lá, a empleitada lá, eu fiz certo, me dá meu dinheiro. Quer dizer, da mesma forma, não é que você vai exigir de Deus, mas você fez, está servindo ao Senhor, está disponível para ti. O poder de Deus está aí, você está vivendo o reino de Deus na terra, que tem poder, né? Jesus levou todas as enfermidades, levou tudo. Quer dizer, você pode determinar, se Deus não quiser,
não for a vontade dele, porque ele sabe de todas as coisas, não faz. Mas pode fazer. Às vezes você joga fora uma oportunidade por falta de clamar, de determinar. Então isso é importante a gente saber disso aqui. Não só a obediência, mas também a colheita, né? Ter convicção daquilo que está disponível para nós através do sacrifício de Jesus e não mérito humano. É o que está lá em Efésios capítulo 1 e 3, que o apóstolo Paulo declara que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele é a razão de toda essa posse que nós temos por direito, se assim acreditarmos. A gente pode usar e a gente pode não usar. Exatamente. E o que faz a gente usar isso é a fé. Exatamente. E essa fé, ela precisa ser estimulada através de ouvir, através de ler a palavra, e você vai vendo exemplos de pessoas que viveram o sobrenatural e nós temos o mesmo direito. Exatamente. De viver isso pela graça de Deus. Graças a Deus, estamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você, sua família, no nome de Jesus, né? E até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. E amém. Amém.